Olá, eu sou Carla Schmidt e esse é o Why I Did It My Way. No episódio anterior, nós conversamos sobre burnout, seus sinais e como muitas pessoas vivem no piloto automático até que o corpo diga chega. Mas hoje eu quero ir um passo além, porque existe uma pergunta que mudou completamente a minha forma de enxergar a vida. Por que fazemos o que fazemos? Será que todas as nossas escolhas são realmente nossas? Ou carregamos histórias, medos e padrões que começaram muito antes de nascermos? Para conversar sobre isso, recebo hoje a Mônica Justino, psicóloga, professora e pioneira na área de psicogenealogia no Brasil. Há mais de 2 décadas, Mônica dedica sua carreira ao estudo do comportamento humano, atuando na psicoterapia, na gestão do estresse e no desenvolvimento pessoal. Ela se formou em psicologia na Université de Haute-Bretagne, na França, e pela Universidade Federal de Santa Catarina. É mestre e doutora pela UFSC, onde pesquisou criatividade e trabalho em equipe. Em 2008, finalizou a sua formação em psicogenealogia, passando a difundir essa abordagem no Brasil por meio de cursos, workshops e palestras. Hoje nós vamos conversar sobre como as histórias familiares, muitas vezes invisíveis, podem influenciar nossas escolhas, nossos relacionamentos e até mesmo a forma como vivemos e enfrentamos os desafios da vida. Mais um detalhe, a Mônica, ela é a minha prima e uma coisa interessante é que nós fomos nos conhecer somente adultas. Nós nos falamos por telefone a primeira vez quando ela veio morar na França e de tempos em tempos entrávamos em contato e fomos nos encontrar pessoalmente. Vai fazer uns 3, 4 anos como mulheres adultas e o mais que nós conversamos, nós percebemos que nós não fomos criadas juntas e mesmo assim nós temos padrões muito similares, somos muito parecidas. Mônica, seja muito bem-vinda ao I Did It My Way. É uma honra enorme ter você aqui comigo para conversar sobre psicogenealogia e a relação com burnout. Obrigada, Carla. É um prazer estar aqui com você hoje, né? Poder falar sobre a psicogenealogia, falar sobre a minha trajetória, que a gente possa conversar, se conhecer ainda um pouquinho mais, né? Ter esse contato. E é um prazer, né, poder fazer parte do seu podcast. Mônica, agora me conta uma coisa. Como foi o seu primeiro contato com a psicogenealogia? Eu, na época, quando eu fiz a minha graduação, eu tinha uma colega e a gente estava sempre em contato, né? Quando eu saí da França, eu fiquei em contato com ela, que eu fiz parte da minha graduação de psicologia na França. E daí, em 2006, eu retornei à França e eu quis saber o que estava acontecendo de diferente, o que tinha de diferente. E ela comentou que estava fazendo um curso de psicogenealogia. E eu achei muito interessante, né? E aí fui procurar, ver onde tinha o curso e tal, e foi dessa forma que eu cheguei na psicogenealogia, né? Então, eu comecei a pesquisar, a tentar entender o que era, e fui em Lyon, né? Na época eu estava morando em Limoges, daí eu resolvi, né? O mais próximo para mim, eu achava que seria Lyon, e no entanto levava 6 horas para chegar em Lyon, levava bastante tempo, né? E para chegar lá, e resolvi começar a fazer o curso, né? E foi uma surpresa, porque era algo sobre família. Até então eu não tinha estudado muitas questões familiares, né? Era o tipo da pessoa que eu dizia para minha mãe: como é que eu vou estudar sobre família, se a sua família é da Silva, e da Silva a gente diz que no Brasil tem um monte, né? Então a gente acabava nunca buscando sobre as histórias familiares. E eu, na minha trajetória profissional, eu fiz tudo muito voltado à área organizacional, psicologia das organizações, do trabalho, e eu tinha recém terminado meu doutorado em criatividade, falando sobre desenvolvimento de equipes, inovação, criatividade, e eu queria fazer alguma coisa que me remetesse mais ao consultório e à clínica, e foi onde realmente tive esse primeiro contato com a psicogenealogia. E no primeiro momento eu achei muito estranho essa psicogenealogia, porque eu disse assim, como é que a gente estudando a família, essa árvore genealógica, a gente vai entender alguma coisa a respeito, como é que isso vai ajudar no consultório. E aquilo para mim foi um desafio, né? Então, no primeiro final de semana do curso, eu voltei para casa depois das 6 horas lá, com muita reflexão,
pensando, né, o que realmente faz sentido nesse negócio, né? Eu não conseguia ainda entender muito. Mas alguma coisa me dizia que eu tinha que voltar, que eu tinha que dar uma segunda chance e ver se esse negócio realmente funcionava. E foi nesse segundo momento que eu digo que eu fui mordida pela psicogenealogia, né? Porque ali começou a fechar com as minhas questões familiares. Eu comecei a ver relação com o que acontecia na minha família, situações de repetição, né, de lealdade familiar. E eu disse: não, pera lá, eu vou estudar esse negócio e eu tenho que entender como é que é isso. E aí, nesse segundo encontro, realmente, né, porque aí teve questões relacionadas à história do meu nome e tal, e eu resolvi mergulhar de cabeça, e eu disse: eu tenho que entender o que é isso. E aí eu comecei a buscar os livros, a tentar entender o que era, né? E foi assim que eu mergulhei na psicogenealogia, né? Foi esse meu primeiro contato. E esse foi até a época que nós nos conhecemos. Eu lembro quando você se mudou para a França, que meu pai te deu, o meu telefone. E aí eu lembro que você veio com um catálogo de perguntas para saber quem era quem, quando foi, quando eu tive contato, se eu sabia de datas, se eu sabia de nomes, se eu sabia da origem. E eu lembro que você estava fazendo a árvore familiar. Então, esse foi até o nosso primeiro contato. Nós, se eu não me engano, nós tínhamos. Eu tinha lá pelos 30 anos de idade, Isso. e passamos a ter contato esporádico, de telefonar. A gente, na época, não conseguiu se ver pessoalmente. Eu, se eu não me engano, há 4 ou 3 anos atrás, foi a primeira vez que nós nos encontramos, Uhum. mas vamos entrar nisso depois, das semelhanças. E agora uma pergunta para mim, existe diferença entre genética e herança emocional? Sim, né, porque assim, a gente fala, né, muita gente questiona, né, essa questão da genética. Hoje em dia a gente fala muito de epigenética, enfim, vou tentar resumir um pouco, né, porque a genética são o que é passado pelos genes e tal, mas quando a gente fala na psicogenealogia, a gente fala dessa herança emocional e não necessariamente da genética. Né? Então, são conteúdos que são passados de uma geração para outra de forma inconsciente, de forma transgeracional. Né? Então, esses conteúdos que são situações que os nossos familiares, os nossos antepassados viveram e que eles não conseguiram resolver, algo que ficou marcante na família, que marcou a história deles e que eles não conseguiram resolver. Por exemplo, né, vamos supor que um familiar nosso tenha vivido uma situação de um abuso, por exemplo. Né? Então, ele sim viveu um abuso e isso não foi resolvido, né? Ficou uma mágoa, ficou alguma situação desse tipo, e isso vai ficar guardado, armazenado, fica aquele sentimento ali. As gerações seguintes, de alguma maneira, elas vão demonstrar isso no corpo, no comportamento, né? E isso não é genética, e isso é uma herança emocional, isso é passado de forma inconsciente. Situações de segredo, né, que acontecem na história familiar, às vezes um suicídio, às vezes uma situação de falência, de roubo, algo que muitas vezes deixa a família numa situação de vergonha e se esconde. Então, naquela geração em que a situação aconteceu, na maioria das vezes essas pessoas não tocam no assunto, não falam. E isso fica segredo, boca fechada, ninguém toca em nada. E daí o que acontece na sequência, né? A geração seguinte entende que algo aconteceu, mas eles não podem questionar. Então vira um segredo isso, né? E esse segredo ele vai deixar marcas. Então o que pode acontecer? Comportamentos, né, de desconfiança. Então eu desconfio de todo mundo. Eu não tenho segurança para fazer as coisas. Eu tenho às vezes dificuldade de tomar uma decisão. Então dependendo do que aconteceu, a gente vai emitir alguns comportamentos ou alguns sentimentos que estão relacionados a essas situações, né, que ficaram marcadas lá na história dos nossos familiares. Quantas, né, eu digo, das nossas bisavós, avós, ficaram por uma situação de constrangimento, às vezes por uma gestação, às vezes porque foram abandonadas, né? Então, o que vai acontecer com o feminino dessa árvore? Mulheres que vão ter dificuldade de acreditar nos homens, mulheres que vão ter dificuldade de ter uma gestação, porque tiveram gestações difíceis anteriormente. Então, é o tipo da situação que a gente vai carregar.
né, e isso Então vem pela essa herança emocional. então significa nós já estamos no tema repetir padrões, quer dizer, nós Exato. daquilo que ficou em segredo na família. É, então, a gente acaba esses padrões, né, por exemplo, quando eu falo de uma vamos supor que a gente tenha uma avó, uma tia-avó, uma bisavó, sei lá, né, ou até uma trisavó, que tenha ficado, sozinha porque foi prometida e esse, sei lá, o candidato dela, o noivo não apareceu, né, deixou ela, sozinha e ela ficou com aquela mágoa, com aquele sentimento que muitas vezes na época poderia causar um constrangimento, uma vergonha, então fica aquela descrença com relação a essa possibilidade de encontro. Nas gerações seguintes, o que, que pode acontecer? Alguém ali, quando chega perto de ter um relacionamento sério, a pessoa dá para trás, porque ela fica com medo que ela possa ser abandonada, ela possa ser deixada. Ou então ela entra na relação e ela vai ser o tipo da pessoa que o companheiro vai ter que o tempo todo estar afirmando que gosta, que está ali, que está presente, porque ela vai sentir o tempo todo que ela pode ser abandonada. Então, são marcas que vão ficar. E muitas vezes a gente acha que isso, é o meu jeito de ser, não, às vezes isso está linkado com essas histórias. E isso é que é o interessante da gente buscar conhecer a nossa história familiar, né? De buscar conhecer aí o que aconteceu na família para a gente entender se isso é nosso ou se isso é do outro, né? E muitas vezes a gente acaba repetindo esse padrão de abandono, né? Ou então, vamos supor que alguém tenha casado com alguém que tinha uma dependência de álcool, né? Então, o que, que eu vou fazer? Eu já conheço esse modelo, eu sei como esse relacionamento funciona, eu sei muito bem como é que é. Aí, por mais que eu queira, eu vou buscar alguém que não tenha esse tipo de padrão, que não tenha nada disso. Eu faço de tudo e encontro alguém que tem um comportamento totalmente diferente. Só que chega, às vezes, num determinado momento da vida, essa pessoa começa de novo a beber. E, às vezes, ele vai começar a beber na mesma idade em que o outro começou, e aí eu vou passar pelas mesmas dificuldades, pela mesma situação. Então, eu estou repetindo um padrão. E a gente repete padrões em várias situações. Né? Nossa. E sobre lealdade familiar, você acha que tem padrões que nós somos leais à nossa família? E você pode explicar um pouquinho? Eh, eu entendo que como lealdade familiar é aquilo que pertence à nossa personalidade, mas nós fazemos de forma para honrar a família, inconscientemente. Eu estou certa ou tem E uma outra abordagem? isso mesmo, a lealdade é exatamente isso, a gente faz de forma inconsciente. É claro, existem lealdades que são conscientes, que eu vou repetir exatamente aquilo da minha família, porque eu tenho plena consciência. Por exemplo, às vezes eu vou escolher a mesma atividade profissional da minha família, porque eu acho que essa é a melhor, porque eu tenho uma admiração grande, né, pelo pai, pela mãe, então eu quero seguir a mesma trajetória, então eu vou fazer exatamente a mesma coisa. Se eu estou numa lealdade consciente, assim como para outras coisas também pode acontecer. Mas a lealdade inconsciente, é isso que eu estou dizendo, eu acabo repetindo padrões, né, de situações que às vezes eu não quero ou que eu nem conheço e eu estou amarrada nisso. Aí a pergunta é: por que que a gente repete, né? Que a gente não tem, noção dessa lealdade, muitas vezes, né? A gente não conhece a história familiar, mas a gente acaba repetindo. Por que que a gente repete? Porque é uma forma inconsciente da gente se vincular a essa família. É uma forma da gente dizer que eu pertenço a essa família toda, né? Vou só resgatar um pouquinho que eu falei no início, sobre entrar de cabeça nessa psicogenealogia, né? Porque quando eu comecei a fazer esse estudo, o que me pegou foi justamente a questão do meu nome, né? O meu nome é Mônica, aí o significado dele vem sozinha, única, vem do grego e tal, isso tudo eu já sabia. Aí, na psicogenealogia, ele tem uma questão simbólica que está relacionado a um padrão de viuvez. E aí isso me pegou, porque a minha mãe ficou viúva com 5 anos de casado, você sabe, né? Uhum. A mãe da minha mãe ficou viúva com 5 anos de casado.
Então, assim, isso era um padrão. E a minha mãe, o tempo todo, ela vivia dizendo para mim: Nossa, meu seu casamento tem que durar mais do que 5 anos, porque essa família tem que passar de 5 anos. O que ela está fazendo? Ela está mexendo nesse padrão familiar. Ela está trazendo à consciência algo que aconteceu na história dela e que para ela ficou marcado, porque eram exatamente 5 anos, né? Então, isso é uma forma da gente, quando a gente traz a consciência, de evitar que essa programação continue, que isso se repita. Por isso, o Sim. conhecer a história familiar, né? E a mesma coisa, assim, eu tive o meu primeiro filho com 26 anos, a minha mãe teve com 26 anos, a minha avó teve 26 para 27. Então, a gente está tudo dentro da minha avó materna, né? Tudo dentro do mesmo padrão. E são essas questões que me colocaram, digamos que a gente fala aqui, né? Fiquei com a pulga atrás da orelha. Eu queria saber um pouquinho mais como que isso se repete, por que se repete, né? Que é essa questão que você está colocando agora, né? Sobre essa lealdade da gente estar seguindo esse padrão familiar, né? Então, é uma forma da gente pertencer a essa família. E achamos mais uma coisa que nós estamos unidas. A minha primeira filha, eu também tive com 26 para 27 anos. E eu acho super interessante, porque nós duas, sempre conversamos e comparamos coisas que aconteceram com a gente, e sempre tem um elo, uma ligação, apesar de eu ter crescido no Rio de Janeiro. Eu não sei quando você foi para o sul do Brasil, nós não tivemos nenhum contato, mas mesmo assim, eu não sei se é uma mistura do nosso DNA, mas também com os padrões da família, que Aham. levaram esses acontecimentos a baterem. E, então, mais uma pergunta: como é que essa lealdade, ela influencia os nossos relacionamentos? Então, a gente vai seguindo, né, esse padrão. Os relacionamentos, de uma forma geral, são influenciados aí, primeiro porque a gente, na família, a gente recebe determinados padrões, determinados valores que são da nossa família, de acordo com a história que a família viveu e tal, os nossos pais viveram, né? Então, a gente vai receber certos padrões. E a partir do que eles acreditam, de como eles foram criados, eles vão repassar para a gente. E tem coisas que são repassadas de forma verbal, de forma muito, digamos assim, explícita, né? E tem outras que, mesmo sem falar, eles repassam, assim como eu comentei antes, né? Quando existe alguma mágoa, alguma coisa, não se fala, mas aquele sentimento ele está ali e a gente capta essas informações, né? Mesmo sem eles verbalizarem. E a gente acaba selecionando as nossas relações em função disso. Então, vamos pegar de novo o exemplo que eu coloquei anteriormente, essa atriz-avó que ficou lá, né, esperando alguém aparecer e não apareceu. Então, existe ali um sentimento de que eu posso acreditar totalmente nas pessoas, principalmente no relacionamento, né? Então, eu acabo levando isso para as outras gerações, né? Então, existe uma desconfiança ali, e aí a gente acaba repetindo nesse sentido, né? A gente vai entrar nessas relações sempre desconfiando do outro, achar que isso não vai funcionar, né? Então, a gente entra nesse sentido. E quando nós quebramos com essa lealdade, você acha que tem uma culpa inconsciente ou consciente, quando nós resolvemos quebrar com um ciclo? Sim, a culpa vem, né? Bom, primeiro, como é que a gente faz para quebrar isso? Quebrar esses padrões, evitar essas repetições? Esse é o trabalho que a gente fala da psicogenealogia, né? Que é justamente de romper com esses padrões repetitivos, né? Poder fazer com que a nossa trajetória seja realmente nossa e não do outro. Então, a ideia seria a gente trazer a consciência, conhecer, né, o que é meu e o que é do outro, o que eu estou fazendo realmente da minha trajetória e o que eu estou repetindo do outro. Então, essa seria a ideia. Então, isso é uma forma da gente romper com esses padrões. Sentimento de culpa, ele vem e vem de forma inconsciente também, né? Então, o fato, às vezes, de eu fazer alguma coisa de diferente da minha família, isso pode, internamente, me trazer a questão do tipo: olha, eu não vou mais pertencer a essa família. Se eu faço alguma coisa para me desligar dela, eu vou
me distanciar, eu vou ser excluído, eu não vou ser aceito. E muitas vezes o que amarra a pessoa na situação é o medo de não ser, de não pertencer, né? De se sentir excluído. E isso é o que faz com que as pessoas se mantenham leal, se mantenham fiel. Às vezes, e a gente sabe, né? É, histórias que as pessoas trazem do tipo, a pessoa queria casar com alguém que era realmente a paixão da sua vida, mas a sua família não concordava. Então, aceitou, casou com outro, não viveu uma vida, às vezes, feliz, né? Porque não casou exatamente com quem queria, e daí, essa relação, ela vai se tornar uma relação, de aparência, né, porque ela não completa exatamente aquilo que a pessoa queria, né, mas ela está sendo leal àquela história familiar, ela está mantendo aquele mesmo padrão, né, porque não podia ter uma outra relação diferente daquilo que a família queria. A mesma coisa quando a gente pensa na questão profissional, né? Quando a gente fala, de seguir a mesma trajetória profissional, então eu estou ali seguindo o mesmo padrão, uma família de médicos, que o filho tem que seguir a carreira de médico, ele vai seguir o mesmo padrão, porque ele tem medo, né, de não fazer e não dar certo na sua carreira profissional, porque ele não seguiu a medicina que era a tradição da sua família. Então isso é a forma que a pessoa tem, e aí o sentimento de culpa vem, né, se ele abandona. Como é que vem isso? E é claro, aí tem vários detalhes aí relacionados a essas questões, né. Sim. E vamos já agora dar mais um passo e entrar no tema burnout. Com toda a tua experiência, com esses anos todos de que você trabalha com não só dando cursos e palestrando, mas também com clientes, que tem a ver ou pode ser ligado com padrões, Uhum. familiares? Então, o burnout, né, o que que a gente pode olhar aí pela perspectiva da psicogenealogia. Eu vou até só fazer um parêntese aqui, porque eu entrei falando da psicogenealogia, mas eu não expliquei o que era psicogenealogia, então eu vou só dar uma explicaçãozinha a respeito da psicogenealogia. Ela é uma abordagem que ela foi desenvolvida por uma psicóloga francesa chamada Anne Ancelin Schutzenberg, na França, entre 75, 80, final dos anos 70, a partir de trabalhos que essa psicóloga fazia no hospital da Universidade de Nice. Ela era professora da Universidade de Nice e ela fazia acompanhamento de pacientes oncológicos e os familiares desses pacientes, né? Então, ela, junto com os estudantes da universidade, eles começaram a fazer esse tipo de estudos porque ela detectou que muitos desses pacientes que chegavam, eles chegavam com internações na mesma data de um outro familiar, que já tinha feito a mesma internação anteriormente, chegavam com a mesma doença, né? Ou, por exemplo, fazer um câncer na mesma idade, o mesmo tipo de câncer, né? E isso ia se repetindo não só de uma geração, mas de outras gerações. Então, foi a partir dessas constatações que ela identificou essas repetições e que ela começou a desenvolver a psicogenealogia, né? Depois ela vai olhar o estudo de uma outra psiquiatra americana, que é a Josephine Hilgard, né, que falava também dessas repetições de aniversário e tal, e a partir daí ela dá o nome de síndrome de aniversário a esse tipo de repetição, né, baseado já no estudo da Josephine. E com essas informações que ela começou aí a desenvolver a psicogenealogia, porque ela detectou não só as situações de doença, mas de outros eventos significativos, assim como eu trouxe, né, a questão da viuvez da minha mãe com 5 anos, da minha avó e etc e tal, né? E aí outras situações que vão se repetindo na família, que não é só relacionado à doença. Agora, então, vou voltar para a questão do burnout, já que eu fiz um parênteses aí para falar um pouquinho como é que desenvolveu a psicogenealogia, e o objetivo seria a gente trazer a consciência para que a gente evite repetir esses padrões, para que a gente possa ter instrumentos, digamos, né, ter esse conhecimento para fazer algo que a gente tenha consciência de como agir diante dessas situações, tá? Então, o burnout, muitas vezes a gente cria para a gente um modelo,
uma expectativa, a gente já é fruto de uma expectativa dos nossos pais, né? Então, desde o momento que a gente é gestado, já existe uma expectativa ali com relação à nossa chegada. Então, a gente já pensa no nome, a gente já pensa como é que essa pessoa vai ser, né? Os pais idealizam muitas vezes a atividade profissional, para algumas famílias mais tradicionais já vem com uma trajetória pronta, né? Então, tudo isso gera já uma expectativa. E dependendo da forma como os nossos pais agem, eles também têm ali o comportamento deles de certas expectativas. Então, eu posso colocar aqui alguns exemplos até de filme, né? Tem um filme que é o Cisne Negro, não sei se você assistiu, que é de uma bailarina, né? A mãe dela criou ela para ser uma bailarina, ou seja, ser aquilo que ela não teve a oportunidade de ser e que ela gostaria de ter feito. Então, assim, qual era a expectativa da vida dela? Se tornar uma bailarina, né? Então, era essa a expectativa que a mãe dela queria e que ela tinha que cumprir. Aquilo foi uma exigência tão grande que, para ela, ela começou a desenvolver um problema patológico a partir dali, né? E o burnout, muitas vezes, ele pode acontecer nesse sentido, porque você está cumprindo com as suas expectativas ou você está cumprindo com as expectativas de outras pessoas, né? Então, assim, o que naquele momento pode ter de relação com a sua história. E quando a gente vai olhar essas questões de burnout ou outras situações, outras doenças, a gente também vai olhar a idade que a pessoa está. O que que aconteceu nessa idade com o pai, com a mãe, com algum familiar que a pessoa possa estar relacionado, que são esses padrões que a gente vai olhar se existe a possibilidade da pessoa, naquele momento, estar trazendo alguma informação de uma história familiar. Porque às vezes eu desenvolvo um burnout por uma situação que um familiar meu passou anos atrás, naquela mesma idade, e que talvez ele não tenha resolvido, e que agora o meu burnout vem explicar essa situação. Então, isso pode ser uma forma da gente olhar, tá? É uma das situações que podem acontecer, né? E aí, claro, para cada caso, a gente vai mergulhar nessa história pessoal para entender de onde vem. Super interessante. Até, você tá falando, estava contando, e eu estava aqui o tempo todo pensando, quando eu tive meu primeiro burnout, quando eu tive o segundo, já começando a retratar qual foi a fase de vida do meu pai e da minha mãe também com essa idade. E eu acho uma coisa que me veio agora nesse minuto à tona, é que quando a idade com quem eu resolvi trabalhar por minha conta própria, montar a minha firma, também foi a mesma época que o meu pai montou o escritório de advocacia dele. Então, é super interessante e eu vou começar agora a procurar saber o que que aconteceu nessa época. Eu vou ter que Aham. fazer algumas entrevistas no Brasil. Sim, sim. Então, isso aqui é interessante. Tu vê como a psicogenealogia deixa a gente curiosa e a gente vai mergulhar atrás dessas histórias, né? Sim. E semana passada eu conversei com a Rita Turan, e eu fiz uma pergunta para ela. Eh, o que ela acha que é mais, ela acha que é mais propenso a ter burnout, se são mulheres ou homens, e ela disse, assim, com unanimidade, mulheres, porque mulheres sempre carregam muito, tanto a carga da família, do trabalho. Será que, pela visão da psicogenealogia, que as mulheres costumam carregar responsabilidades, será que isso é herdado? Então, é assim, eu não tenho, índices, né, que digam que existe mais mulheres do que homens na situação de burnout, porque isso é uma sobrecarga em função aí da atividade de trabalho, dessas expectativas que são colocadas, das cobranças que a pessoa coloca para si mesma, né, que existe acho que também um lado aí de autocobrança, de perfeccionismo, é muito nesse burnout, né, e às vezes o burnout ele pode ser uma fuga, né? Porque eu vou trabalhar demais, porque eu preciso esquecer alguma coisa daquele momento lá da minha vida, então eu me mergulho no trabalho e muitas vezes eu esqueço de tudo e eu estou ali simplesmente trabalhando, até chegar num ponto que esse trabalho ele começa já a não fazer mais tanto sentido,
porque eu estou totalmente focado ali. Então, por isso que eu falo, assim, tem coisas que vêm de lá de trás, de uma expectativa, de algo que foi herdado, mas tem coisas que são da pessoa, às vezes de situações que ela não conseguiu resolver, então isso pode ser uma fuga também, tá? Então a gente tem que olhar nesse sentido. E aí, nesse caso, assim, as mulheres, se a gente considerar de uma forma geral, elas têm um nível de cobrança muito grande, de acordo com essa história familiar. Mas eu diria que também, por parte do homem, tudo a gente vai ter que ver qual a estrutura familiar, né? Como é organizada essa estrutura familiar, porque o homem também tem essa cobrança. Muitas vezes ele já vem, como eu falei antes, né, direcionado a seguir uma trajetória que foi traçado para ele antes mesmo dele nascer. Né? Porque às vezes ele é direcionado a seguir a fábrica, a indústria que o pai fez, o negócio que o pai desenvolveu, e muitas vezes ele não quer. Então, esse é o tipo da situação também que pode levar a pessoa a um burnout, ou às vezes até uma situação de depressão, enfim, né? Mas existe também uma expectativa, uma cobrança ali, né? Que aí cria uma despersonalização. Eu estou fazendo simplesmente por fazer, e não era necessariamente aquilo que eu queria fazer da minha vida. E, enfim, eu acho que eu não traçaria aqui homem e mulher, né? Porque eu não tenho esses índices. Acho que é até Uhum. uma coisa até para eu buscar, para saber um pouquinho mais, né? Mas eu acho que ambos, eu acho que a mulher tem uma cobrança social muito grande e uma cobrança familiar, e não só, ela tem que dar conta de um padrão lar, família, como ela tem que dar conta de um padrão profissional, que é para a gente poder fazer mais, para poder realmente dizer que a gente dá conta de fazer. Então, nesse sentido, sim, né? Porque a gente tem as responsabilidades, digamos, que é embutida aí nesse padrão feminino, e fora o que a gente quer almejar, que é conquistar lá fora para conquistar o nosso lugar enquanto feminino, né? Então, nesse sentido, sim. Sim, aqui na Alemanha os índices são realmente 35% das mulheres que trabalham na Alemanha que sofrem de burnout, e o índice de masculino eu não estou me lembrando agora, mas ele não é muito alto. Tem 2 pontos, ou porque realmente os homens não sofrem tanto de burnout, ou porque eles não dão o passo de ir até o médico e ser diagnosticado. Exato. E até uma relação que depois eu até quero dar uma olhada, porque dizem que por isso que o índice de suicídio masculino é muito maior, porque quando eles chegam numa fase intensa do burnout, acabam, tomando a sua vida ao invés de procurar um médico e cuidar da depressão. Uhum, Então, aqui pela Alemanha eu posso constatar que realmente os níveis são diferentes, mas que, tem que se olhar também diferenciado, porque a gente não sabe as razões do porquê. Muitas frases que moldam a nossa maneira de ser, aquela coisa tipo: "Você precisa ser forte", ou "Você é a mais velha", "Homem não chora", eh, "Mulher tem que aguentar". Você pode explicar como é que essas mensagens acabam moldando as nossas crenças? Então, isso exatamente, né, isso aí são os ditados familiares, os padrões familiares que vão sendo repetidos, e a gente, mesmo que a gente não acredite muito, isso molda a forma como a gente vai olhar o mundo, como a gente vai enxergar. Então, quando, por exemplo, se você traz aí a história de que o homem não chora, quer dizer, imagina uma criança, um menino, né, que ele sente alguma coisa ali, ele se emociona, mas ele não pode chorar. E se ele chora, ele não está sendo homem o suficiente, né? Então, como que ele se cobra isso depois? E como é que ele pode se emocionar na hora que ele realmente tem alguma coisa ali que ele pode expressar os seus sentimentos? Então, ele fica retraído, ele não consegue expressar aquilo que ele está sentindo. Então, aí a gente está criando um padrão de homens que não podem demonstrar seus sentimentos. Aí, como que ele entra num relacionamento? Como é que ele fala realmente para outra pessoa que ele gosta, que ele não gosta, que ele está se sentindo emocionado? Não, ele não pode tocar nesse assunto, porque senão ele está indo contra aquilo que foi comentado anteriormente, ele está indo contra um valor da família. E aí entra o sentimento de culpa, se eu estou chorando, né, se eu sinto alguma coisa. Então, dessa forma, a gente vai construindo aí é,
a forma de se comportar do outro, né, a forma de agir do outro, né. E tem muitas dessas falas aí que elas ficam muito fortes, né, por exemplo, "dinheiro não traz felicidade", que é uma frase muito forte que na família se fala muito: "Ah, dinheiro não traz felicidade". Aí as pessoas hoje em dia tentam amarrar um pouquinho: "Ah, mas ele compra, que não sei o quê e tal", né, então é uma forma de tentar amenizar, mas a gente acaba repetindo muito isso, e isso pode trazer um impedimento de você crescer, profissionalmente. "Ah, não, pô, eu posso aceitar um emprego que seja mais, que pague menos, porque já que dinheiro não traz felicidade, eu vou ser feliz no outro. Então significa que se eu ganhar mais, eu estou sendo infeliz?", né. Então, assim, significa se eu tiver um emprego que realmente me pague bem, que eu não vou estar bem, né. Então, assim, são coisas que muitas vezes impedem a gente de crescer, né, de se desenvolver, de avançar um pouco mais. Até a gente tem uma frase, quando a gente estuda essas crenças na psicogenealogia, que diz que uma pessoa, comentava, né, que, amar ao próximo, então ela tinha um namorado, mas aquele não servia, tinha que ser o próximo. Aí tinha aquele não servia, tinha que ser o próximo, né, porque ela tinha que amar o próximo e não era nunca aquele, tinha que ser o outro. Então, assim, quando a gente fala de amar o próximo, tem essa conotação também, por que não, né? Então, como que a gente vai construindo e como é que cada um faz essa leitura? Então tem que ver aí Sim. qual é o filtro que a gente dá para isso também, né? Sim, eu até toquei nisso, porque teve uma frase na minha infância que moldou um padrão que praticamente moldou a maneira como eu sou e que me levou a ter o burnout. E só fazendo o estudo disso, do porquê da minha personalidade, porque eu sou assim, que eu descobri essa frase. Eu só não vou contar ela aqui, porque ela está no meu livro, então agora fazer não vou dar nenhum spoiler para quem queira ler o livro depois. Mas por isso que eu achei interessante e te perguntar isso também. E então, como podemos identificar um padrão? Então, a gente identifica padrão pelo que até pelo que eu comentei ali, né, da gente repetir as situações na mesma idade, o mesmo tipo de relacionamento, seguir mais ou menos a mesma coisa que aconteceu na nossa história familiar, né. E um dos indicativos é a questão da idade, às vezes a mesma data, a gente pode estar fazendo o mesmo ciclo, né, o mesmo intervalo, né, de tempo, né, das questões, esse padrão repetitivo, de casamento, de viuvez, né, de data de aniversário. Então, são algumas situações, ou vamos supor que na família alguém tenha tido dificuldade com relação a trabalho, e a gente repete a mesma situação, tem a mesma dificuldade com o trabalho, ou a pessoa tem, dificuldades ali com relação à questão de confiar no outro, e a gente vai repetindo essa mesma coisa, né, porque a gente está sendo moldado dentro daquele mesmo ambiente. Então a gente acaba repetindo esse mesmo padrão, né. Então são as formas que a gente pode identificar aí. E o que eu falei, é interessante a gente saber para ver o que realmente é nosso e o que que pode ser do outro, né. Então, o que você diria, qual é o primeiro passo para se dar? O primeiro passo é conhecer a nossa história, né, porque é só assim que eu vou conseguir identificar o que é realmente meu e o que é do outro, né, então seria exatamente isso. E você acha que todo mundo consegue mudar isso? Essa é uma pergunta interessante, porque as pessoas normalmente dizem assim: a gente não pode repetir". Tem coisas que a gente pode repetir sim, com certeza. Tem coisas que existem lealdades que são positivas e lealdades que são negativas. Então o que que a gente vai mudar? A gente vai mudar aquilo que muitas vezes não está sendo, bom pra gente, né. Eu não preciso mudar aquilo que é satisfatório, né, então eu só vou mudar aquilo quando está incomodando. E existe essa possibilidade? Sim. Porque essa é a proposta do trabalho, né, da psicogenealogia. Quanto mais eu conheço a minha história, mais eu tenho liberdade de escolher o meu caminho, porque eu deixo de seguir essa programação, eu deixo de seguir isso de forma inconsciente, né. Então, o que que acontece se eu descubro que é um padrão que eu não quero mais continuar, nesse momento de não seguir?
Então, a partir daí ela vai fazer a sua trajetória. Como a gente falou antes, né, pode aparecer o sentimento de culpa? Pode aparecer, mas a partir do momento que você reconhece que isso não é seu, que você está aí, de repente, fazendo por um outro familiar, eu volto à questão do filme lá, né? Se a menina, naquele momento, se ela tivesse identificado, isso não é meu, né? Isso é dela, eu não preciso fazer mais isso. Eu vou agradecer, mãe, que você me deu a oportunidade de ser uma bailarina, mas eu não quero viver como uma bailarina, eu não quero fazer isso. Isso era um desejo seu, e eu vou deixar isso para você. Se você não fez, paciência, você tem a oportunidade de fazer diferente, mas eu vou fazer aquilo que eu quero, né? Eu não vou mais repetir isso, né? Então, a partir daí, eu estou rompendo com essa lealdade que está sendo negativa, que está sendo pesada, que eu estou carregando isso com muito sacrifício, e vou, a partir dali, ter uma vida mais leve, sem ter que carregar aquele peso daquilo que não era meu, né, para a minha vida, e agora eu vou caminhar com o que é meu, com o caminho que eu vou escolher. Então, isso, às vezes, é a ruptura que, em muitas situações familiares, afastam, às vezes, os filhos, né, dos pais, porque às vezes tem pais que não entendem esse tipo de situação e que quer realmente que o filho continue, né? Tem um outro filme aqui que fala sobre uma boa ação, que é traduzido aqui para a gente, que é God Deeds, né? Que seria em inglês o nome, né? E Deeds seria um sobrenome de família, e, na verdade, ele já vem com uma trajetória pronta. A mãe, inclusive, escolhe a noiva, ele já tem tudo pronto. E a própria noiva dele acorda de manhã e já sabe o que ele vai pedir, o que ele vai fazer, o que ele vai tomar no café da manhã, qual é a gravata que ele vai colocar, o que ele vai reclamar, tudo. E aí ele diz: eu pareço que eu estou vivendo no automático, eu estou fazendo exatamente a mesma coisa todos os dias. Até que algo inusitado acontece na vida dele e ele começa a dizer assim: não, espera lá, o que que eu estou fazendo da minha vida, né? E ele começa a despertar. E aí ele vai seguir a trajetória dele, vai fazer algo de diferente, mas precisou acontecer alguma coisa. É o que para muitas pessoas acontece. Às vezes é um burnout, às vezes é uma outra situação que acontece na vida da pessoa, que ela dá um clique e diz assim: espera lá, eu não estou vivendo o que eu gostaria de viver, né? E aí esse é um momento de transformação. Nossa, fantástico, Mônica. Nós já estamos seguindo aqui para o finalzinho. Eu queria fazer umas perguntas rápidas só para também nós falamos muito da área, falamos de burnout, falamos de psicogenealogia, mas, assim, quem é a Mônica? Assim, me dá uma palavra de liberdade. Em uma palavra de liberdade, eu vou te dar uma frase que eu uso aqui para psicogenealogia, que é: reconheça a sua história, fortaleça, transforme seu caminho, fortaleça a sua vida, né? Então, é a forma que a gente tem de olhar, né? Reconhecer a nossa história, fortalecer a nossa vida para transformar o nosso caminho, tá? Eu acho que E um seria livro que te marcou muito? um livro. Nossa, tem muitos, né? Eu acho muitos livros, é difícil até escolher um, mas tem um que eu li relativamente recente, que eu acho que é muito interessante, que é uma quebra assim de alguns padrões, que é de uma médica brasileira que se chama Ana Paula Quintana Arantes, que fala: a morte é um dia que vale a pena viver, né? Então é uma quebra de padrões aí, a forma que a gente tem de olhar para um momento da morte, para as crenças e tal, porque, assim, tudo que ela fala é bem interessante. Já começa porque a gente diz assim: você vai morrer, todo mundo vai morrer, né? Se você é uma boa pessoa, se você é uma pessoa ruim, se você gosta da vida, se você não gosta, enfim, de qualquer maneira você vai chegar lá. E como você vai chegar, como que você vai viver todo esse processo. E o momento, às vezes, em situações de cuidados paliativos, que é muito o trabalho dela, então, é um livro que faz a gente fazer muitas reflexões, né? Esse é um deles, e tem N outros, né? Que eu poderia citar aqui, mas eu acho que esse é um livro bem interessante, sim. Sim. Uma música. Uma música, meu Deus do céu, agora uma música difícil. Deixa eu ver. Nossa, bom, primeiro eu adoro Marisa Monte, né? Eu tenho várias músicas dela que eu gosto, Caetano Veloso, ótimo também. Eita, agora, uma música, porque eu sou péssima para nome de música, e o nome de música, nome de cantor, enfim, não sei muito, mas deixa eu pensar aqui, uma música que eu gosto muito.
Como é grande o meu amor por você, adoro essa música, essa é uma das que eu gosto bastante, que é do Roberto, né. Sim. E qual conselho você daria para alguém que acordou e tem a sensação de que está vivendo uma vida errada, que não tá na vida que ele seja pleno, que seja uma vida Uhum. que, como você falou, dessa mãe que projetou para um filho toda a vida, o que você falaria para uma pessoa que acordasse? Né, é você reconhecer que você, não está fazendo aquilo que você gostaria, né, porque às vezes, assim, é um impacto, a expectativa do outro, a cobrança do outro é tão grande que impede a pessoa de enxergar se ela realmente está vivendo aquilo que ela quer ou não. Então eu acho que o mais importante é a pessoa poder se dar conta, né, desse momento, e a partir dali ela reconhecer realmente todo o seu passado, toda a história da sua família, para que ela possa ter essa firmeza, né, ter a segurança de escolher o caminho dela e de fazer aquilo como ela realmente tem vontade de fazer. Porque às vezes a gente acha que a gente está seguindo o nosso caminho, que está fazendo aquilo que a gente deveria, e, no entanto, a gente está fazendo o caminho do outro. Então, acho que reconhecer essa história familiar é uma forma de libertar a gente. Nossa, Mônica, muito obrigada por essa conversa. É uma coisa também que eu não falei no início, é que você também é autora, que você tem vários livros publicados no assunto, então, você quer dar uma ou 2 palavrinhas sobre isso? Então, até eu vou voltar lá na história de quando eu conheci a psicogenealogia, né, que eu disse que eu fui mordida pela psicogenealogia, e naquele momento ali, né, com essa questão de tentar entender um pouco mais a abordagem e tal, eu queria entender por que que não tinha ainda no Brasil, né. Como que isso não tem no Brasil? Por que que não se fala disso no Brasil? E eu procurava muito na época, a gente estava recém, acho que começando com o Google, essas coisas todas, né, e eu ficava procurando informações e não achei ninguém que falasse sobre a psicogenealogia no Brasil. E aí eu voltei com a ideia de escrever um livro, e eu comecei a escrever. Só que aí eu parei, pensei e disse: nossa, mas espera aí, eu vou escrever um livro de um negócio que nunca ninguém ouviu falar, de uma psicóloga que nunca ninguém ouviu falar, quem é que vai comprar esse livro, né? E daí eu escrevia e eu desanimava, e eu ia deixando passar, e eu ia fazendo outra coisa, e aí eu montei grupos de estudo em casa, fui fazendo isso, né, para ver eh, como é que eu poderia divulgar um pouco mais e se realmente ia fazer sentido escrever um livro ou não, né. Até que eu comecei a conhecer outros grupos, né, que estudavam, transgeracional, e eu disse: "Não, vou sim escrever sobre a psicogenealogia", né. E foi a partir daí que eu resolvi escrever para que pudesse realmente levar para outras pessoas, né, a psicogenealogia. Então eu escrevi o livro que é Psicogenealogia, um novo olhar na transmissão da memória familiar, que foi o primeiro livro sobre a psicogenealogia escrito em português aqui no Brasil, né. Então esse livro hoje ele está na sua segunda edição, e eu acabei, lançando ele em 2017. E em 2017 eu comecei com os cursos de formação, né, de psicogenealogia, e de lá para cá, assim, já tem muita gente formada, né, aqui pela Psicogenealogia Brasil. E hoje, então, esses alunos, né, digamos, esses profissionais, né, porque eu falo de aluno de uma forma geral, mas todos são profissionais, são psicólogos, né, a maioria, terapeutas, né, que fizeram a formação e que, a partir dos estudos, estão também escrevendo artigos e a gente está montando esses livros. Então, nós temos um livro, o segundo, que é o Recortes Clínicos, que fala de estudos de caso, né, onde a gente apresenta a árvore, que é o instrumento da psicogenealogia, que é o genossociograma. Aí tem um outro livro que fala de temas universais, assim como eu falei na questão do luto, né, de migração, da questão racial, do desenvolvimento da personalidade, que é psicogenealogia, temas e reflexões, e tem um outro que a gente está elaborando agora também para sair ainda, né? Então, temos aí alguns livros já na psicogenealogia aqui no Brasil, estamos traduzindo livros de outros autores também para vir para cá, né, para que a gente possa ter material de estudo aqui, porque essa foi uma das grandes dificuldades que eu tive no início, porque eu falava de um assunto que as pessoas não conheciam e não tinha material referência, né,
para falar a respeito. Tinha o livro da Anne Ancelan traduzido, mais o livro da Chantal Rialand traduzido também, mas que as editoras não queriam mais dar continuidade. Então, eu não tinha material para estar fazendo grupo de estudo com o pessoal, eu tinha sempre que estar traduzindo o meu material para continuar as aulas, os cursos. Isso foi uma dificuldade, né? Mas que hoje em dia a gente está aí, né? Produzindo material para psicogenealogia. Fantástico. Muito obrigada pelo convite, né, pela oportunidade de participar do seu podcast, de contar um pouco a respeito da psicogenealogia, da minha trajetória, né, de falar dessas questões familiares que são extremamente importantes, né, da gente reconhecer realmente a nossa história para que a gente possa transformar o nosso caminho, né? E, de novo, vou repetir a frase da psicogenealogia que eu uso: reconheça a sua história, fortaleça a sua vida e transforme o seu caminho. Lindo, Mônica. E estamos aqui esperando o próximo livro, tá? Vamos lá. Obrigada.